Boa tarde a todos, muita paz, muitas bênçãos de nosso amado Cristo Jesus. Meus irmãos, escolhemos para hoje um tema que dá muito o que falar. Os dias atuais, podemos dizer, são movidos por esse tema. Então escolhemos para falar um pouquinho sobre dinheiro e espiritismo. Bem, precisamos entender o dinheiro como um objeto, uma peça que serve apenas para a troca de interesses. Uma pessoa deseja algo, tem o dinheiro, dá o dinheiro e recebe aquilo que quis, aquilo que desejava. E o objeto do desejo acaba fazendo com que a pessoa se sinta capaz de ter em suas mãos o poder. O objeto do dinheiro, que o dinheiro pode trazer, significa a prisão do próprio dinheiro e o dinheiro fazendo com que o seu dono seja seu prisioneiro. Veja que coisa interessante. Por um lado, nós temos a moeda de troca. Não importa do que essa moeda seja feita, de que material ela é feita. Importa o valor que se atribui a ela. Antes da era cristã, nós devemos lembrar, por exemplo, em Roma Antiga, ou no Império Romano, o pagamento era feito com sal. Daí o termo usado até hoje, salário. Porque o sal tem um valor inestimável. E os soldados, os exércitos, eram pagos com porções de sal. O tempo passou e até a Idade Média, quando teve fim o feudalismo, a moeda de troca era apenas a permuta de interesses. O dinheiro na época ficava no poder ou em poder de pouquíssimas mãos. Parece que hoje continua a mesma coisa. Mas naquela época, no feudalismo, os senhores feudais detinham o poder absoluto sobre o trabalhador, sobre a moeda. Mas retornando ainda, vamos chegar à era cristã. E Jesus, com todo o seu cuidado, usou um termo. A Deus o que é de Deus, a Mamon o que é de Mamon. Porque o dinheiro era considerado, a moeda, melhor dizendo, era considerada como uma parte ruim comandada pelo Satanás. Se buscarmos Jerusalém ou Israel daquela época, veremos claramente em mãos de quem estava o dinheiro. Os sacerdotes, a elite, que pisava em todo e em qualquer situação que se opusesse aos seus interesses. Parece que hoje continua a mesma coisa. Jesus também teve o cuidado em determinado momento de dizer: a Deus o que é de Deus, a César o que é de César.
Porque Jesus não veio destruir o que existia. Jesus veio dar um novo significado e mostrar que todos podem ser possuidores de moedas e utilizar bem, fazer bom uso de tudo que o dinheiro pode proporcionar. Aí, meus irmãos, temos palavras de Paulo de Tarso, temos o Evangelho propriamente dito, nos alertando que utilizássemos o dinheiro não para nos tornarmos escravos, mas para tirarmos da escravidão aqueles que nada possuíam. Na época de Jesus, houve muita gente que vendia suas propriedades, distribuía o que tinha para diminuir a pobreza, diminuir a miséria. Me parece que hoje também acontece isso. Então, o dinheiro em si, atualmente, da forma como encaramos, não é, de forma alguma, de jeito algum, um mal. O dinheiro é mal quando fazemos mau uso, quando nos tornamos escravos dele. Mas o dinheiro pode ser uma bênção capaz de amparar. Quando dividimos o que temos nas proporções que podemos, estaremos fazendo com que, num sentido religioso, o vil metal se torne um metal abençoado. O dinheiro guardado guardado com avareza, quando a pessoa se torna escrava dele, se torna motivo de corrupção. Políticos, poderosos de uma forma geral, utilizam o poder que têm para mais terem. E só tem um jeito de mais possuir, tirando de quem pouco tem ou nada tem. Lembram de uma fala de Jesus? A quem nada tenha, nada será dado? Não é uma fala religiosa, é uma fala social. Porque os poderosos tiram dos necessitados até a vontade de se alimentarem. É isso que estamos vivendo atualmente? Isso tudo que estamos vivendo por ações políticas de poderosos. E o mundo se estruturou ou foi estruturado a partir desses interesses. Mas, meus irmãos, entendamos que o dinheiro em mãos corretas, empregado de forma devida, adequada, ele é uma verdadeira bênção. Imaginem a alegria que alguém sente em receber o seu salário no final do mês, sabendo que poderá comprar alimento para os filhos, o sustento para o lar. Imaginem a alegria quando alguém recebe um prato de comida. A gratidão que aquele espírito não consegue traduzir, mas demonstra, proporcionada pelo dinheiro de alguém. Então, no Espiritismo, o dinheiro é visto, quando aplicado dessa forma que estou falando, como uma luz. Mas não podemos armazenar dinheiro de forma egoísta, sem pensarmos no outro. Guardemos, é justo. Enquanto fruto do trabalho, sem violências interiores, sem passarmos a rasteira em ninguém.
mas tenhamos a grandeza de distribuir as bênçãos que o dinheiro pode proporcionar. Isto significa que o dinheiro deve estar a serviço da alma humana e não a alma humana a serviço do dinheiro. Muita paz a todos.